Graça. Segunda-feira, 14 de abril do ano 2014, vai iniciar o programa Claramente Falando. O meu convidado é o secretário do Executivo da União de Freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do Bispo, o Sr. Gustavo Pinhal. Olá, então, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais um programa Claramente Falando, aqui na sua Rádio Matosinhos Online, que pode sintonizar no portal da internet www.radiomatosinhosonline.pt.vu, que liga diretamente Portugal ao mundo. Obrigado, caros ouvintes, por estarem fidelizados à programação, e já são muitos ligados à Rádio Matosinhos Online, e é convosco que nós iremos cada vez mais longe. Saúde-nos com um abraço de amizade e fiquem ligados a nós, porque esta noite temos mais uma importante entrevista com o secretário do Executivo à União de Freguesias Lavra, Perafita, Santa Cruz do Bispo, o Sr. Gustavo Pinhal. O programa é Claramente Falando, pretende ser um espaço ambicioso, mas também realista e pragmático. A Rádio Matosinhos Online existe para vos servir e contem convosco para nos ouvir. Aproveito para enviar um abraço de amizade a todo o auditório, com particular relevo a todos os portugueses espalhados pelos 4 cantos do mundo. Programa que tem a assinatura e a apresentação deste vosso amigo Adelino Costa. Vamos então dar início ao programa Claramente Falando, até às 23 horas, nesta sua Rádio Matosinhos Online. Hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2014. O meu convidado desta noite é o jovem autarca Gustavo Pinhal, atual secretário da União de Freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do Bispo, e vamos abordar o tema o cidadão, a política local e as eleições europeias. Como introdução, diria hoje, temos connosco em estúdio Gustavo Pinhal, um jovem matosinhense, natural de Lavra, de 21 anos de idade. Apesar da sua tenra idade, Gustavo Pinhal caracteriza-se por um percurso dinâmico e interventivo, quer no associativismo estudantil, quer na política local. Muitos consideram Gustavo Pinhal um jovem à frente do seu tempo. Gustavo Pinhal dinamizou diversos projetos em contexto escolar, mobilizando os seus colegas para a participação pública e comunitária, ainda na escola básica em Lavra. Mais tarde, já no ensino secundário, na Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos, Gustavo exerceu funções de dirigente associativo juvenil na Associação de Estudantes e foi eleito pelos seus colegas estudantes como o seu representante junto do Conselho Geral daquela escola. Gustavo Pinhal fez parte do Conselho Consultivo da Juventude, órgão consultivo da Câmara Municipal de Matosinhos, em representação da AE-ISAG. Ainda no ensino secundário, em 2009, Gustavo Pinhal entra para a vida política ativa no seu concelho. Foi coordenador da Juventude Socialista de Lavra, exerceu funções de comissário político na Comissão Política Concelhia de Matosinhos e de comissário político da Comissão Política Federativa do Distrito do Porto da Juventude Socialista. Apoiou diversas causas em prol de todos nós e afirmou a sua vontade democrática e o espírito de fazer bem em prol da sua comunidade. Mais tarde, Gustavo Pinhal adere ao Partido Socialista e é eleito comissário político na Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Matosinhos. Embora esta função dure apenas pouco mais de um ano, até Gustavo Pinhal se desvincular do Partido Socialista e da Juventude Socialista e perfilar-se ao lado do Dr. Guilherme Pinto nas últimas eleições autárquicas. Gustavo Pinhal é hoje o braço direito do Rodolfo Mesquita, presidente da União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, exercendo as funções de secretário do Executivo. É estudante do ensino superior na licenciatura em Administração Pública na Universidade de Aveiro. Gustavo Pinhal tem ainda uma participação ativa numa candidatura independente às eleições europeias. Quero, no entanto, recordar a todo o nosso auditório que a paixão com que Gustavo Pinhal encara estes desafios faz deste homem a cada momento um acontecimento único.
com a permanente vontade e disponibilidade de participar em tudo o que o rodeia. A atividade pública, desportiva e política, e especialmente a política autárquica, motivaram o nosso convidado e daí o seu aparecimento em várias iniciativas de extrema visibilidade de cariz político ou social. A exposição e o mediatismo que a sua força lhe proporciona deram ao nosso convidado a visibilidade que todos verificamos. A garra da juventude faz com que a sua figura e as posições que toma sejam objeto de análise e comentário. Muitos temas irão ser abordados com o nosso convidado, desde a sua infância, os seus estudos, as suas opções de vida como estudante e até ao momento em que muitos consideram Gustavo Pinhal um jovem à frente do seu tempo. A sua opção política faz dele uma figura pública, para além de também conhecida participação na política local. Depois desta curta introdução, vamos ficar consigo até às 23 horas. Sr. Gustavo Pinhal, seja bem-vindo à Rádio Matosinhos Online. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo ao programa Claramente Falando para nos falar precisamente do hobby, do cidadão, da política local e as eleições europeias. Deixarei, naturalmente, o nosso convidado levar a conversa para onde desejar, mas começaria, se me permite, pelo início. O Gustavo Pinhal tem 21 anos e um percurso muito preenchido, mas melhor do que eu, o Gustavo pode falar-nos de si. Quem é Gustavo Pinhal? Mais uma vez, boa noite a todos que nos ouvem. Gostaria ainda de agradecer o convite do Sr. Adelino Costa para estar aqui hoje presente na Rádio Matosinhos Online, que muito me honra esta presença. Sobre a sua pergunta, quem sou eu? Bem, eu costumo dizer que é mais fácil para as pessoas que convivem comigo conhecerem do que eu próprio falar de mim. E nesse sentido o Adelino já praticamente respondeu à primeira pergunta com esta introdução que fez. Sou um jovem, é verdade. Um jovem com a noção de quem tido um percurso de vida feliz, a fazer o que gosta, ladeado da família e dos amigos. Relativamente à minha atividade, nunca fui de fazer apenas uma coisa só. Há quem lhe chamam de defeito e outros chamam-lhe uma qualidade. Eu chamo-lhe a minha maneira de ser, a minha personalidade. E nenhuma é igual, como todos sabemos. Claro. Sempre gostei de intervir na vida da comunidade em que me ensino. Na altura, a comunidade escolar e hoje, num âmbito um pouco mais alargado, a nossa comunidade matosinhense, mais especialmente para Fita, Laura e Santa Cruz do Bispo. Lembro-me uma vez, inclusive, de um discurso que proferi em jeito de despedida na Escola Secundária Augusto Gomes, frente a um polivalente cheio de professores, funcionários, colegas e amigos com quem convivi durante a minha passagem lá, e em que referi que, ao longo da nossa vida, vamos captando das experiências que vivemos, as aprendizagens que moldam e definem quem somos. E aprendi com as experiências vividas naquela escola aquilo que não se aprende nos livros, ou seja, aquilo que não vem plasmado na teoria. E daí vem aquilo que referia, um percurso dinâmico, que tem na sua gênese a minha vontade em aprender, em experimentar coisas novas, em aventurar, bem, e por vezes alguma irreverência típica da juventude. Muito bem. Sem dúvida, e tem toda a razão do mundo quando diz que é um jovem dinâmico e interventivo, mas o percurso não tem, não é típico de um jovem adolescente na altura, hoje um jovem adulto. Não concorda comigo? Permita-me discordar em parte, ou seja, um percurso não é típico nem atípico, simplesmente é como é. Eu penso que o percurso de cada um é feito da consequência daquilo que somos, da nossa maneira de ser, e isso reflete-se na nossa vida, aquilo que somos e aquilo que fazemos. E um jovem da minha idade pode muito bem ser responsável, pode ser crescido, interventivo, dinâmico, preocupado e tudo isso. E a sua maneira de ser vai sempre refletir-se no seu percurso.
Se me disser que não é muito frequente os jovens interessarem-se pelos assuntos que eu me interessei, não lhe consigo quantificar isso. E digo-lhe porquê. Porque ao longo do meu percurso sempre tive amigos meus, conhecidos, que também me acompanharam nas mesmas lutas do que eu. Por isso é um pouco difícil para mim quantificar se isso é verdade ou não. Mas se me disser que há jovens interessados e que há jovens menos interessados, aí posso concordar consigo, porque de facto não somos todos iguais. E também deixe-me que lhe diga que se os jovens não se interessam mais pelos temas da comunidade, às vezes também é um pouco culpa da geração que veio antes, não é? E é nesse sentido. Bem, deixe-me dizer, e bem mesmo entrar-lhe foi-se, que olhando para o seu percurso académico, por exemplo, e já não falo do seu percurso autárquico para já, porque é simplesmente só para averiguar um pouco a sua questão, a sua pergunta, a minha questão. O Gustavo Pinhal é realmente um jovem que já vem habituado desde pequeno, já na escola, a chefiar, a comandar, a liderar, e isso é dentro. Exato, não diria chefiar nem comandar, mas sim sempre desenvolver ou suscitar algum interesse nos meus colegas para que também me acompanhassem em algumas causas. Se quiser chamar liderar, será um adjetivo. Não, mas olhando para o seu currículo não há outra coisa senão aplicar efetivamente este adjetivo, porque a sua liderança desde a escola é premente em todo este currículo que não só eu fiz como introdução, como também aquela que o Gustavo Pinhal acabou de falar um pouco de si. Também só foi possível porque tive também pessoas que me acompanhassem, bons amigos, bons colegas, com certeza, também sempre bons professores, com certeza, uma família excepcional e por aí fora. Com certeza, eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, não é? Ninguém faz nada sozinho, mas de qualquer das formas o seu sentido de liderança já nasceu consigo. Bom, é um dom que se calhar vai ter que aproveitar ao longo da sua vida, e faz muito bem porque ainda é muito novo, tem ainda muito para aproveitar e muito para fazer em prol da sociedade civil. Meu caro Gustavo, você é um jovem com fé nas pessoas e naquilo que elas representam. Felizmente, ainda existem pessoas como o senhor. Eu costumo dizer, graças a Deus. Deixe-me perguntar-lhe agora, num âmbito mais pessoal, quais são os seus hobbies? Como passa o seu tempo? Eu aí teria que lhe devolver a pergunta e perguntar qual tempo. Qual tempo, é verdade. Para este programa, e por isso peço desculpas, cheguei um pouco atrasado numa reunião que tive também com o Sr. Presidente da Junta. Mas, pronto, fora da brincadeira, claro que tenho sempre algum tempo, mal era se não tivesse. Porque, de facto, não, senão também passava a ser um pouco escravo de si próprio, não é verdade? E os outros também. Sim. Mas, de facto, as funções que assumo não deixam assim muito tempo livre. Mas nos meus tempos livres eu gosto de estar com os amigos, com a família. Gosto de ler um livro, ver uma série de televisão, gosto de ir ao cinema, gosto de me sentar numa esplanada, lá na minha terra, ao sol. Gosto de ir ao teatro, seja ao Neri, ou ao Sá da Bandeira, ou ao Rivoli, ou até mesmo algo que descobri recentemente em Perafita, que é o Grupo Paroquial de Teatro Perafita, que também tem uma representação excepcional e aconselho vivamente. Gosto de ir, por exemplo, a um concerto, gosto de conhecer locais novos. E por isso uma das minhas maiores paixões é viajar, partir de mochila às costas, à descoberta do desconhecido. É algo que nos faz lembrar que estamos vivos e quão boa pode ser a vida, não é? E não me poderia esquecer que também gosto muito de comer, é verdade, também sou um bom gato. Normalmente quem não gosta. Mas a verdade é que gosto das coisas mais simples e terrenas da vida. Gosta de viajar, disse, e disse bem. Uma mochila às costas, percorrer o mundo, percorrer a Europa, será algo que realmente lhe vai na alma, lhe vai no seu ego. Mas como é que consegue, com 21 anos, não conseguir tempo para, pelo menos, ir viajar? Claro, 1 horinha para ir ao teatro, 2 horinhas para ir a vir, tá? Mas viajar é diferente, não é? Sim, Terá que escolher provavelmente as férias. Eu não sei se vai ter férias, não é? Se tem direito a férias. Eu gostaria, mas vamos vendo. Não, a questão, eu gosto muito de viajar. Não sei se, talvez por ter começado pequenino de férias com os meus tios todos os dias para o Algarve, com algumas temporadas em Lisboa, ou até mesmo passando pelo Alentejo.
Não sei se mais tarde, por intermédio também dos vizinhos, me ter apaixonado pelo Douro, não é? E passávamos sempre alguns fins de semana no peso da régua. Ou também, não sei, por ter a minha mãe fora do país, em Paris, e ter a facilidade de ir para lá e conhecer um pouco. Também é uma cidade que gosto muito e que conheço bastante. Não sei de onde é que veio isto, mas eu gosto muito de viajar. Gosto de conhecer Portugal porque é um país ímpar, um país de uma natureza humana, patrimonial e natural singular. Mas também gosto muito de sair da minha zona de conforto, não é? Ou seja, não estar só em Portugal e aventurar-me além fronteiras. Já visitei várias vezes Londres, também tenho lá família, também tenho sempre essa facilidade. Já visitei também Toulouse, tenho lá uns primos e uns tios também, e vou sempre que posso, vou sempre visitar e conhecer coisas novas. Ainda no início do ano tive a oportunidade, arranjei uma semaninha após o início do mandato, fui visitar quer a Bélgica, quer a Holanda. Fui e vim, foi assim Foi ir e vir. Foi ir e vir, exatamente. Muito bem, olha, deixe-me dizer-lhe que, não por coincidência, mas as coisas são assim. O senhor diz que tem a mãe em Paris, eu também tenho a minha em Paris. Olha, Também lá vou de vez em quando. se calhar um dia Por lá estagiei também durante 23 anos. E de forma que Paris, a cidade de luz, deixa qualquer cidadão com o coração bem cheio de beleza e de muitas outras coisas que nos transporta a esta cidade de Paris. Muito bem. Senhor Gustavo, de facto, sei que o seu tempo livre não é muito face às funções que assume. Ainda agora, e por cortesia, teve o cuidado de pedir desculpa ao auditório porque chegou um bocadinho mais tarde, é verdade que sim, mas chegou porque esteve a trabalhar, esteve numa reunião do Executivo, mas teve o cuidado de ligar, de telefonar, para nos dizer que estava a sair de uma reunião muito importante e que de forma nenhuma podia evitá-la, mas já estava a caminho. É muito importante toda essa simpatia, toda essa gentileza e, sobretudo, o respeito que tem pelos outros, o que é muito importante. Mas sobre isso falaremos então à frente. Referiu que gostava de viajar, partir de mochila às costas, face ao desconhecido, isso é o espírito jovem e aventureiro em ação. Que locais já conheceu? É verdade que você já falou, mas deixe-me dizer, a mesma pergunta nunca tem a mesma resposta. Só mais um bocadinho sobre este seu prazer de gostar, de viajar. E se calhar até amaldiçoou o porquê de não ter tempo de poder realmente fazê-lo. Não, era como eu dizia, já conheci também um pouco o país, tento ir conhecendo, também não tenho muitos anos de vida, não é? Muito é evidente que não. Claro. Espero eu a vida pela frente para conhecer mais. E conhecer é uma coisa que eu gosto muito porque gosto de aprender, gosto de conhecer locais novos e gosto de aprender com essas experiências que tenho, porque acho que nós na vida vamos sempre aprendendo com as experiências que temos. Exatamente. Muito bem. Portanto, estamos todos a ver que gosta mesmo muito de viajar. Existe assim algum sítio que eu gostasse mesmo muito de ir e ainda não tenha ido oportunamente? Sim. Ou por outra oportunidade de ter ido? Sim, gostaria bastante de visitar Moçambique. Não me estou a repetir com a pergunta, é esta? Não, esta é diferente. Muito bem. Moçambique, porquê Moçambique? Moçambique porque a minha família é oriunda de lá, ou seja, viveram lá há muitos anos, tiveram que partir de lá conforme milhares de portugueses que partiram com a entrega das colónias, e porque cresci na minha infância toda a ouvir histórias sobre o que era Moçambique e sobre o que era a vida lá. Sei que se for lá hoje não vou encontrar aquilo que eles deixaram, vou encontrar uma terra completamente diferente, mas tenho talvez esta nostalgia de um dia, ou seja, se calhar é uma saudade de um sítio onde nunca estive, não sei, mas é um sítio que eu gostaria muito de ir. Deixe-me... raízes afetivas lá. Muito bem. Porque falou de Moçambique e porque nós também temos bastantes ouvintes, deixe-me dizer, em Moçambique,
de Maputo. Através da rádio, tive contacto com um professor do qual depois passamos a conversar um pouco. Ele é professor de uma escola muito pobre, mesmo muito pobre. Leciona do primário até ao secundário. Mas quer com os pequeninos, quer com os maiores, é realmente uma pobreza extrema. Dito por ele, é o professor Fredek Sadek. E ele então, como é um ouvinte regular da nossa emissão, da nossa rádio, a Rádio Matins Online, a rádio de todos nós, pediu-me, e esse ponto de solidariedade já estou a tratar e vou fazê-lo, custa-me custar. E já contactei várias pessoas, pediu-me se lhe podia arranjar livros escolares, livros didáticos, livros científicos, livros que pudessem servir para a escola, para a biblioteca da escola. Porque sem esta possibilidade que se abriu para ele, segundo ele, através da Rádio Clube Matosinhos, e com a boa vontade que ele sabe que eu vou tendo através dos outros e a solidariedade que eu vou tendo com todos, isto não é de agora, já vou lá desde sempre, pediu-me se lhe podia conseguir arranjar livros didáticos. E nós já estamos, e eu disse-lhe que sim, que faria tudo para o conseguir. Fizemos então alguma publicidade aqui na Rádio Matins Online, conseguimos já encontrar duas pessoas que já para a semana já me entregam 2 caixões de livros, 2 caixotes de livros. Nós também estamos através das escolas de Karatê, com o professor Manuel Marques, através de todos os alunos a conseguir, e vamos tentar resolver este problema, um problema de solidariedade social, o que é importante, para enviar estes livros para esta escola, para Moçambique, porque as obras são para quem as faz, e eu penso que é importante e para quem precisa. Eu não sei se tem alguma coisa, ou se gostaria de dizer alguma coisa relacionada com este pedido e com este voluntariado imediato que surgiu no meio do nosso grupo. De facto, um pedido desses é sempre um pedido com uma simbologia muito forte, ou seja, enquanto nós aqui se calhar debatemos a questão de que não há computadores suficientes, eles lá dizem que não há livros suficientes e que querem aprender e não conseguem. Sei que são realidades bastante diferentes e por isso mesmo, por nós se calhar estarmos em uma condição bastante melhor do que alguns povos deste mundo, temos a obrigação, é uma obrigação humana de ajudar quem necessita, e neste caso estão a pedir livros, ou seja, querem aprender e de facto devem ser ajudados por quem pode. Pois muito bem, isto foi só uma parte, aproveito no meio desta entrevista de poder enviar um grande abraço de amizade então ao professor Fredek e lembrar-lhe que o seu pedido está a ser realizado, naturalmente que nada é feito de um dia para o outro, mas está a ser realizado logo que possível e quando todos estiverem em condições de poder enviar, nós daremos sinal para Moçambique e veremos depois a forma como se há de fazer para enviar estes livros então para a sua escola. Um grande abraço, não só para si, mas também para todos os seus alunos e para todos os seus amigos que estão na sintonia perfeita da Rádio Matosinhos Online. Um grande abraço. Foi apenas uma parte, Sr. Gustavo Pinhal, desculpe lá esta intervenção, mas penso que mesmo em tanta influência é sempre também muito importante de falar nestes casos, que são casos que acabam por nos tocar no coração. Muito bem, com certeza terá a oportunidade de concretizar essa vontade ao seu tempo de lazer, que tanto gostaria de aproveitar mais e melhor, o que não consegue. O seu trabalho profissional não lhe permite tanto quanto quer. No entanto, vamos agora passar a outro tema e falar um pouco do seu percurso político. Gostava de lhe perguntar como começou, onde nasceu essa vontade em participar ativamente, pode ser? Sim, senhor.
Ora bem, se eu acreditasse no acaso, teria dito que seria por acaso, mas não foi isso que aconteceu. Em 2009, ainda me encontrava na Escola Secundária Augusto Gomes, houve um debate político que juntou representantes de todas as forças políticas, da direita à esquerda, da esquerda à direita, e eu apenas me lembro desses intervenientes nesse debate. Um deles era o Dr. Guilherme Pinto, do representante na altura do Partido Socialista, e eu conhecia-o enquanto Presidente de Câmara. E o outro era Pedro Passos Coelho, enquanto representante do Partido Social Democrata, e creio que o conhecia na altura porque era a altura das internas no Partido Social Democrata. Então foi ele que veio a representar o PSD. Lembro-me que Guilherme Pinto falou sobre o que o motivava a ele próprio a estar na política e o que o motivava a estar na gestão dos caminhos do município. Aquilo que ele fazia, contou-nos um pouco o que era ser Presidente de Câmara, e de facto mostrou-se, digamos que se mostrou ali a nós muito, como é que eu ia dizer, ou seja, muito sincero, muito honesto quanto àquela atividade que ele exercia em prol da sua comunidade. Isso suscitou-me algum interesse, ou seja, tentar perceber em que ponto é que a política e a gestão pública se podem, ou seja, conjugar, não é? Porque eu acho que a política é importante, mas a política ao serviço da comunidade e ao serviço da gestão pública é essencial, ou seja, e nesse momento nasceu em mim talvez uma vontade de tentar procurar o que era tudo isto, o que era esse mundo. Fiz alguma pesquisa, procurei informação. Falando com o outro interveniente, quanto a Passos Coelho, não o fiquei para ouvir porque ele também chegou atrasado, chegou no final do debate. Depois de pesquisar e de me informar melhor, acabei por aderir, como disse também, à Juventude Socialista e pugnei sempre pela defesa do então Executivo Camarário, por acreditar que aquele projeto que eles seguiam, a marca que estavam a deixar em Matosinhos, que era a marca mais correta a fazer quem está à frente dos destinos da Câmara. E foi este o início do meu percurso político, natural e espontâneo. Muito bem. Posso então concluir que entrou para a política pela admiração que teve a Guilherme Pinto e pela obra que ele realizou em Matosinhos? Poderemos concluir isso? Sim, pode concluir. Quer pelo homem, quer pela obra que ele fez, mais a sua equipa, obviamente. Mas depois, claro que uma vez dentro daquela esfera, comecei a me interessar por outros assuntos de política local, política nacional, europeia ou regional. Fui sempre expandindo, digamos que é uma vontade em ter mais conhecimento. E depois, acho que foi daí podemos dizer que a chama partiu de Matosinhos e Guilherme Pinto. Muito bem. Fala-nos um pouco da sua passagem pela Juventude Socialista, Gustavo. Devo dizer que foi uma das passagens mais significativas da minha vida e das que mais me marcou. Conte lá então. Tinha 15 anos quando aderi à Juventude Socialista, exatamente. O balanço é de facto positivo. Claro que tive que lutar e muito contra o preconceito da sociedade face às jotas e aos partidos políticos. Não é fácil uma pessoa estar lá dentro e dizer cá para fora: não, eu sou diferente, eu não faço aquilo que eles fazem, como vocês dizem que eles fazem. Não, de facto não é nada fácil. Mas o que me valeu foi ter sempre a consciência de quem eu era e que continuo a ser hoje. Na JS tive a oportunidade de aprender, de desenvolver laços de amizade com jovens que pensavam como eu e que eu pensava como eles, que defendiam os mesmos ideais do que eu. Reforcei a minha noção sobre os valores democráticos, os valores base da sociedade, como a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E adotei, na altura e ainda hoje, o socialismo democrático como uma das minhas convicções. Muito bem.
Isto quer dizer então que mais tarde entrou para o Partido Socialista, correto? Sim. E já agora fazia-lhe duas numa, por que motivos? Por motivos. Não foi um passo fácil, ou seja, não foi algo que eu tivesse decidido automaticamente ou porque se tratava de um clube de futebol e que eu queria apoiar aquele clube. Sobretudo que anteriormente, e com essa idade, tinha visto o Passos Coelho, não é? Exatamente. Apaixonado por outro lado. E tomei em consciência aquilo que eu queria, ou seja, como lhe dizia, não queria ser mais um adepto fervoroso de um clube, mas sim algo, perceber que aquilo era um local onde eu podia estar e onde eu podia dar o meu contributo. Tinha a noção que era um passo muito importante, muito sério, ou era mais sério até que entrar para uma juventude partidária, onde os laços são mais fraternos, onde é mais uma base da amizade. Era como começar a jogar noutra liga, digamos. E que liga é essa? Porque posso dizer que admirava mais o Partido Socialista quando dele não fazia parte do que depois de estar lá dentro, obviamente. Essa permanência durou 1 ano e tal apenas. Digamos que se incompatibilizou, portanto, com a máquina partidária e com as pessoas que a controlavam, correto? Sim, quer dizer, é uma questão de relacionamento entre as pessoas, não é? Sim. E de processos maquinados dentro dos partidos. Ou seja, as minhas convicções não eram mais compatíveis com as das pessoas que foram escolhidas pelos militantes para estarem à frente do destino do partido. Enquanto digo escolhidas, ponho a palavra entre aspas, obviamente, mas não queria, isso não é novidade para ninguém, não é algo que eu queria trazer novamente para o debate público. Muito bem. Uma vez que se afiliou ao partido e naturalmente, as opções mesmo dentro do partido nem sempre são uniformizadas, quer dizer, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu caráter, a sua forma de ver, a sua forma de pensar, a sua forma de discutir. Eu faço melhor, tu fazes melhor, se tem melhor assim, se tem melhor assim. Bem que dentro deste contexto, o Gustavo Pinhal encontrou os seus camaradas, foi sempre numa boa, foi sempre numa de boa, foi sempre numa de tentar resolver os problemas, aqueles que mais se adequavam ao partido. Como é que via já nesse tempo, ainda muito jovem, mas já com muita capacidade de liderança? Assim, a questão ainda agora começou por dizer que nós temos maneiras diferentes de ser, temos maneiras diferentes, temos maneiras diferentes de fazer as coisas. E num Estado verdadeiramente democrático e plural, existe uma coisa muito importante que é o respeito pela diferença e o respeito pela opinião contrária. E de facto posso dizer que não senti isso, não senti de todo. Porque se sentisse não seria qualquer tipo de problema. Se as pessoas não me respeitam, não tenho qualquer motivo para mudar com isso. Só se estiver à procura de problemas. Mas não foi o caso. E face a isso, tive que dar outro grande passo naquele que é o meu percurso político. E com base nessa incompatibilidade, acabei por e também pelo sucedido com Guilherme Pinto, que é conhecido, tomei a decisão de me desvincular do Partido Socialista e da Juventude Socialista em nome das minhas convicções e daquilo que eu achava que seria o mais correto a fazer. Está certo que com Guilherme Pinto seguiu sempre o melhor caminho e boas lições, humanas sobretudo? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Senão não estaria aqui. Com certeza. Mas eu também só lhe faço a pergunta. Exatamente. Isso levou a dar, obviamente, o tal grande passo no seu percurso político. Podemos falar um pouco? Sim, é basicamente isto que eu lhe disse, incompatibilizando-me com as pessoas que lá estavam, não sentindo a minha opinião respeitada e até nem concordando com a injustiça praticada ao próprio Guilherme Pinto, por opção própria, saí em consciência, saí do partido no qual me filiava. Bem, ainda sobre o Partido Socialista, fala de facto do Partido Socialista não ter continuidade ao projeto, não ter dado continuidade ao projeto e que apoiava até então o Dr. Guilherme Pinto e o seu executivo camarário.
Foi nessa altura que então decidiu acompanhar Sim, o Dr. Guilherme Pinto. Eu relembro-lhe que disse quando respondi onde começou o meu percurso político e confirmei que o meu percurso político começou com Guilherme Pinto. E a partir daí tomei consciência daquilo que estaria a ser feito em Matosinhos, que na minha opinião era de facto uma estratégia para o futuro de Matosinhos, uma boa estratégia a ser implementada. Por motivos políticos e não políticos, e como toda a gente já sabe, o Partido Socialista decidiu não dar continuidade ao projeto de Guilherme Pinto. Ora, eu se me revia com o projeto do Dr. Guilherme Pinto, e havendo a possibilidade de o continuar a apoiar, de facto foi essa a minha escolha e continuei-o a apoiar. Naquela altura foi, digamos que, a gota d'água naquilo que era o novo rumo que o partido estaria a tomar. E um rumo do qual eu não queria fazer parte, pois não acreditava nele. E como lhe dizia, de acordo com a minha consciência, decidi sair e apoiar incondicionalmente Guilherme Pinto e a sua equipa, fosse qual fosse o caminho. Considerou sempre o Dr. Guilherme Pinto um bom presidente? Sim, considerei sim um bom presidente e antes disso um bom homem. Um grande homem. Muito bem, acho que disse tudo. Esse caminho passou por uma candidatura independente, como disse, às eleições autárquicas. Sei que desempenhou um papel ativo em todo esse processo. Falamos um pouco disso, e agora estamos a falar na campanha eleitoral, obviamente. Exato. Sim, o caminho passou por uma candidatura independente por Matosinhos. E nele se enquadraram matosinhenses de todos os quadrantes políticos e não políticos. E isso foi o que mais me fascinou, perceber que a democracia e a participação cívica ia muito para além dos partidos políticos, que isto funcionava sem os partidos. Guilherme Pinto conseguiu mobilizar os matosinhenses pela sociedade, pela sua terra, por Matosinhos, e essa relação que a população e as instituições estabeleceram com o político é a mais nobre circunstância da política. Conseguiu-se promover a participação cívica ao mais alto nível em Matosinhos. E por isso Matosinhos será, penso eu, sempre na história, exemplo democrático daquilo que é a relação dos cidadãos com a política e com a participação ativa na sociedade. Foram cerca de 7 meses de trabalho intenso, foram 7 meses a mobilizar os matosinhenses para votar em Guilherme Pinto e em toda a sua obra realizada até então. Mas deixe-me dizer e fazer aqui ponto de honra que o Guilherme Pinto teve uma equipa excepcional. Uma equipa excepcional que não era só composta por mim. Mais tarde, durante a campanha, criou a plataforma cívica Jovens por Matosinhos. E posso dizer que esses jovens, o Tiago Eusébio, o João Pereira, a Florisa Pereira, o João Torres, a Beatriz Carvalho, a Inês Pinto, a Tânia Ferreira, o Diogo Correia e o Pedro Damaso, liderados pelo Tiago Maia e pela Isabel Fragoso e pelo próprio Guilherme Pinto, Sim. formaram a equipa com a qual tive o imenso orgulho de trabalhar e conquistar tudo aquilo que conquistámos durante estes 7 meses. Sempre acreditou, uma vez que o Dr. Guilherme Pinto resolveu deixar o partido para avançar como independente, derivado ao que todos nós já sabemos, não é claro? E o porquê? Muita gente dizia que o risco era enorme para o Presidente da Câmara, não é verdade? Até porque o PS estava taxado por uma grande máquina atrás. Sabíamos que Matosinhos nunca tinha sido senão PS. 40 anos quase, 40 anos não, mas 36, 36 por aí assim, 30 e tal anos, sempre uma Câmara liderada pelo Partido Socialista. Não pensa que há duas coisas: ou o Dr. Guilherme Pinto avançou de cabeça perdida e não sabia o que ia acontecer, ou então ele partiu sempre convicto de que ia ganhar as eleições, ia continuar o seu projeto que tinha começado há 4 anos atrás, e que ia, há 8 anos atrás, perdão, e que ia vencer estas eleições. Era um assunto que ele conversava convosco, vocês, líderes da equipa dele, líderes e também
colaboradores, naturalmente. Deixe-me dizer que não tenha dúvidas que é a segunda opção, ou seja, o Dr. Guilherme Pinto não tinha qualquer tipo de dúvida que estaria a fazer um bom trabalho e que de facto os matosinhenses o reconheciam. Devo-lhe dizer que o principal problema foi o problema dos outros partidos. Sim, sim. E algo de que a minha expectativa não dependeu foi acharem que o Partido Socialista pertencia a alguém que não os matosinhenses. O Partido Socialista, Matosinhos não depende de nenhum partido. Matosinhos depende dos matosinhenses e pertence aos matosinhenses. E seriam eles os soberanos decididores do seu futuro. E tranquilizou-me que assim fosse. Como referiu no início dessa entrevista, eu acredito nas pessoas e à medida que os meses foram passando, eu fui ouvindo os matosinhenses e tinha a certeza que era isto que elas queriam. Queriam que Guilherme Pinto continuasse a sua obra em prol de Matosinhos e que nenhum partido o iria impedir. Assim foi, como viemos a constatar. Contudo, posso admitir que acreditava numa maioria simples, não numa maioria absoluta. Acreditava que necessitaria de uma coligação para poder governar tranquilamente, mas os matosinhenses foram soberanos e decidiram que não, que seria uma maioria absoluta e que Guilherme Pinto seria absoluto destas eleições. O Dr. Guilherme Pinto foi sempre socialista, desde que se conhece, desde o pós-25 de Abril, naturalmente. Notou nele, você que viveu muito perto dele, alguma mágoa por ter que deixar o partido para poder continuar a gerir uma Câmara do qual sabia que estava a servir bem os matosinhenses? Sim, obviamente que nunca é fácil deixar o partido onde você esteve, salvo erro, 37 anos. Não é fácil, com certeza que teria alguma mágoa, mas como digo, sempre transpareceu muita confiança naquilo que fez e muita confiança nos matosinhenses, acima de tudo. E foi isso que nos trouxe até aqui. E teve toda a razão do mundo, porque venceu as eleições e com margem muito... Sem margem para dúvidas. Sem margem para dúvidas, exatamente. Esse caminho passou por uma candidatura independente, já estamos a conversar sobre isso, às eleições autárquicas. Sei que desempenhou um papel ativo em todo o processo. Fale-nos um pouco disso, porque eu sei que você ainda não me disse tudo. Ainda não me disse tudo. Me dei para aí mais alguma coisinha face ao seu desempenho, à sua vontade de poder servir o Presidente da Câmara, de poder levar novamente para mais um mandato. Você que é um jovem inteligente, aliás, não é por acaso que se diz que você, com 21 anos, nem parece um jovem deste tempo. Como é que sentiu verdadeiramente o Gustavo Pinhal esta sensação de partir para uma campanha onde acabou de se desfiliar do partido que estava integrado e que era militante, e depois aquela convicção que teve, naturalmente transportada pelo próprio Presidente, porque seria ele, e isso acredito profundamente, e só ele a poder motivar-vos e dizer-vos: nós vamos ganhar. E essa força foi-lhe transmitida, entrou-lhe mesmo dentro de si e sempre esteve convencido e convicto de que ia ganhar as eleições. Sim, eu sempre estive convencido que iríamos fazer história em Matosinhos. Poderia haver algum momento ou outro em que uma pessoa, como é óbvio, também face à conjuntura que se sente na sociedade, ao desinteresse dos partidos políticos, a umas eventuais sondagens que tenham saído, mas depois que se verificaram sem qualquer tipo de expressão, uma pessoa pode ter algumas dúvidas, mas no fundo sempre acreditei e, tal como dizia há bocado, tomei logo a decisão de apoiar o Dr. Guilherme Pinto, mas o que também me ajudou a tomar essa decisão foi que eu não estava sozinho, ou seja, eu não vim sozinho para esta luta. Como dizia há pouco,
antigos camaradas meus, posso chamar ex-camaradas meus da Juventude Socialista, que também nos acompanharam nesta luta e que referi o nome deles ao bocado, e que torna isto um pouco mais confortável. Percebemos que não estamos sozinhos e que de facto podemos fazer a diferença, e fizemos a diferença nestas eleições autárquicas. Muito bem. Pois muito bem, já dissemos praticamente tudo relacionado com a campanha, que já lá vai, muito trabalho já se fez depois da eleição do Dr. Guilherme Pinto e também da sua eleição. De facto, acredito que tenha sido uma vitória emotiva, mas sentia-se nas ruas que o povo sabia o que queria e sabia o bem. Sr. Gustavo, na sua união de freguesias, como foi o período de campanha eleitoral? Sei que desempenhou funções de coordenação de campanha, sempre ao lado do seu grande presidente, Rodolfo Mesquita. Aquele que diz e não se esconde de dizer: o Gustavo é o meu braço direito. Sim, a organização da campanha a norte do concelho, nas 3 freguesias que me concernem, passou um pouco pelas minhas mãos, em colaboração com outros colegas candidatos e também com a equipa de campanha do Guilherme Pinto. Devo dizer que correu muito bem. O Presidente Rodolfo é uma pessoa conhecida e acarinhada por muita gente da nossa freguesia. Portanto, não foi difícil fazer passar a sua imagem enquanto candidato credível, porque quem o é não precisa de se esforçar muito. Tivemos uma estratégia de porta a porta, exaustiva, intensiva e inclusive na reta final, mesmo sob chuva, andávamos pelas ruas de Parafita a falar com as pessoas e a deixar-lhes as nossas intenções. Apresentámos-nos como conhecedores do território. Fizemos o nosso trabalho de casa e isso resultou num programa eleitoral ambicioso, mas essencialmente focado e pensado para o território em questão, que é a União das Freguesias de Parafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo. Poderia dizer que o Presidente Rodolfo Mesquita apresentou uma equipa vencedora? Sim, como já disse, o próprio Rodolfo era um candidato vencedor e tinha todas as condições para isso. Pelo menos já tinha vencido três mandatos, na verdade. É conhecido, tem experiência autárquica de 12 anos, além de experiência de vida. E desta vez tinha também o crivo e o apoio do Dr. Guilherme Pinto. Mas sim, claro que a escolha da equipa também importou. Éramos candidatos das 3 freguesias, jovens, menos jovens, autarcas com experiência e também dinâmicos e conhecidos. Falar um bocadinho de si relacionado com esta eleição. E é verdade que realmente ganharam, e ganharam bem, e ainda bem. Como foi assumir funções autárquicas aos 21 anos de idade, Gustavo Pinhal? É com certeza um dos mais jovens autarcas do país. Sabia disso? Está consciente disso? Tinha. Então vamos lá falar da família. Não, mesmo pelo facto da idade. Posso dizer que foi a concretização de um sonho, não é? Não de estar onde estou, mas o de ter a oportunidade de contribuir para o bem da minha comunidade. Como lhe dizia no início, acho que a política é importante, mas o aliar a política à gestão pública é essencial. Claro. E um orgulho ainda maior pelo percurso que tenho feito, ter levado sempre por bons caminhos. Apesar de admitir que não é fácil de estar onde estou com a idade que tenho. Até parece que tem 21 anos, é um homem com capacidade, com inteligência, com formação académica, um homem que sabe, sobretudo, não só com uma cultura geral elevadíssima, mas também como político, aos 21 anos, não é fácil de encontrar, não é verdade? Mas, porque me fala assim, deixe-me dizer-lhe, o Gustavo tem sentido de que a idade é um fator condicionante na sua atividade. Não é que o cita neste momento, a verdade é que não. Mas não. No início
do mandato não foi assim tão fácil. Mas tal como tudo na vida é uma construção permanente, ou seja, o respeito ganha-se e vai-se criando quando nos demos ao respeito. Hoje sinto-me respeitado e ouvido, sem sombra de dúvida, e muito isso me congratula, porque sabe que, tal como falávamos no início deste programa, eu considero um problema da sociedade a falta de confiança que a mesma tem nos nossos jovens. Os jovens podem precisar de acompanhamento e moderação por parte de alguém com mais experiência, como é óbvio, mas também eles são capazes de fazer grandes coisas. E o facto de ser jovem sem experiência e o de ser adulto com experiência são coisas que se complementam e que não devem estar em extremos. Não deveria acontecer, mas acontece. Porque, afinal, o futuro cabe-nos a nós e é de nós que nós estejamos preparados. É verdade que sim. Gustavo Pinhal, vamos aqui fazer um curtíssimo intervalo, de forma que você também repousa um bocadinho, até porque você vem de trabalhar, não é verdade? E já está a falar, já vai fazer quase 50 minutos. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Eu lembraria apenas que hoje é segunda-feira, 14 de abril, e está no ar o programa Claramente Falando. O meu convidado desta noite é o jovem autarca Gustavo Pinhal, atual secretário da União de Freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do Bispo, e estamos a abordar o tema, o cidadão, a política local. E agora a seguir, naturalmente, que falaremos também das eleições europeias, do qual o Gustavo Pinhal também é candidato de distrito. Pois muito bem, vamos então interromper um pouco, lembro que são 22 horas e 5 minutos, sintoniza a Rádio Matosinhos online e mais uma vez lembro que está no ar o programa Claramente Falando com o meu convidado Gustavo Pinhal. Então, até já. Pois muito bem, como tínhamos dito, fomos para intervalo, depois, quando eu disse 5 minutos, e passaram-se 12, sabem porquê? Porque estávamos aqui a conversamos e tal. O tempo foi passando e quando nos apercebemos, ei meu Deus, temos que continuar, senão só lá para a meia-noite é que nós acabamos. Muito bem. Pois lembraria que são então 22 horas e 18 minutos, está na sintonia perfeita da Rádio Matosinhos Online, está no ar o programa Claramente Falando. O meu convidado é o Sr. Gustavo Pinhal, que é o atual secretário da União de Freguesia de Lavra, Perafita Santa Cruz do Bispo, e estamos com o tema o cidadão, a política local e as eleições europeias, do qual ainda vamos falar. Entretanto, como dizíamos antes de terminar e antes de irmos para intervalo, é nos jovens que está a esperança de um futuro melhor e nós, enquanto cidadãos, deveríamos acreditar cada vez mais nisso. Diga-me, meu caro Gustavo, como tem sido ser autarca de freguesia? O Gustavo é o secretário da União de Freguesias, é o braço direito do presidente Rodolfo Mesquita. Isso implica muito trabalho e muita responsabilidade? Sim, sem dúvida. Muito trabalho e, de facto, muita responsabilidade. Mas digo-lhe que ser autarca tem sido uma experiência gratificante. Ver que estamos a prestar um serviço público, mas, acima de tudo, um bom serviço público. Ver que podemos ajudar os nossos conterrâneos a fazer aquilo que está ao nosso alcance em prol da nossa comunidade, em Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo. E acredito que só não fazemos mais se não pudermos. Muito bem. Gustavo Pinhal, o presidente Rodolfo confia muito em si, não é verdade? Eu creio que é algo que só ele verdadeiramente poderá responder, mas acredito que sim. Deu-me o voto de confiança para estar ao lado dele, aprender com ele, representá-lo sempre que assim se proporcionar e ajudá-lo na sua árdua tarefa
neste momento, que é ser o Presidente da União das Freguesias? Bem, eu se calhar não sabe por que razão não lhe fiz esta pergunta. Mas então, se não sabe, eu vou dizer-lhe que eu já conversei várias vezes com o Sr. Presidente Rodolfo Mesquita e ele já me disse a mim: o meu braço direito é o Gustavo e eu hei de fazer dele o futuro Presidente da União de Freguesias. Portanto, daí ele ter feito esta pergunta. Realmente o Presidente confia mesmo em si e vê em si o homem ideal para dar sequência ao trabalho dele. Sim, eu acho, quer dizer, venho assim um pouco desprevenido, mas eu gosto de pensar no presente e ir construindo o futuro, não pensar mais à frente no tempo e passo a passo. Pois, com certeza. Aquilo que tiver que ser, será. Com certeza. Também foi só para lembrar o que ele me disse, não é verdade? Quando refere esse processo de aprendizagem, subentende no futuro ser o seu sucessor natural. É o que eu acabei agora de dizer. Era o que eu bem não queria insistir e você bem quer fugir, mas eu é que não quero deixar, não é? Hoje está aqui, estamos a falar para muita gente nos está a ouvir, quer no país, quer no estrangeiro. Sabe que temos ouvintes em França, onde temos familiares, graças a Deus, na Suíça, na Alemanha, no Luxemburgo, na Bélgica, na África, na América, nos Estados Unidos. Deixe-me dizer que temos lá um ouvinte que de vez em quando nos manda uma mensagem, na Califórnia, a dar-nos os parabéns, a felicitar a rádio, enfim, o que é muito agradável. Portanto, muita gente nos está a ouvir e é importante que eu, uma vez que eu tenho cá, porque nem sempre é muito fácil, o seu tempo é realmente muito ocupado, eu aproveito de ter cá para, enfim, tirar um bocadinho tudo que eu posso de si, de forma para que também as pessoas saibam quem é que o Presidente Rodolfo Mesquita tem ao lado dele, não é? Um jovem de 21 anos, com todas as capacidades do mundo para o poder um dia ser o sucessor natural dele. Sim, deixe-me dizer-lhe que quando perguntava se eu entendia no futuro ser o sucessor natural, Sim. Eu não, ou seja, não subentendo mais daquilo que verdadeiramente é. Digo-lhe que no presente estou a aprender, como eu dizia, estou a dar o melhor de mim, com empenho e dedicação, em prol da minha comunidade, algo para o qual fui eleito. Quanto ao futuro, esse ninguém conhece, como sabemos, mas também digo que não estou neste momento muito preocupado com isso, porque acredito que o que tiver que ser, será. Mas deixe-me ainda dizer que, e voltando também se calhar com o erro de me repetir um bocadinho, que somos fruto das experiências que vivemos. Sim. E com elas muito aprendemos. Neste caso tenho tido um excelente professor, com 12 anos de experiência autárquica. Cresci, inclusive, a ouvir que a prática leva à perfeição, mas eu não procuro a perfeição, porque nunca somos perfeitos. Procuro estar o mais próximo dela, aquilo que é humanamente possível estar. E a verdade é que esta tem sido, de facto, para mim, uma experiência imperdível. Muito bem, eu pensei que não gosta muito que lhe vá lembrando aquilo que lhe vá lembrando do que é que o Gustavo Pinhal é capaz. E quando eu disse que muito provavelmente será o sucessor natural do Presidente Rodolfo Mesquita, e eu diria, e se calhar terminaria aqui para também não amassar muito, embora você queira fugir, mas nem sempre poderá, naturalmente, seja como for, Sr. Gustavo, há quem coloque essa hipótese, e o senhor sabe disso, no futuro ou por outra. Essa hipótese, e eu penso que não pode negar. Sejamos modestos. Sim, eu não deixa lá esse condão à parte e seja verdadeiramente aquilo que você é, ou diga aquilo verdadeiramente que é, e não queira ser tão modesto, porque o seu trabalho fala por si. Eu não nego que eu haja, eu sei que há, e isso lisonjeia-me bastante.
saber que posso ou que correspondo à expectativa das pessoas. Mas eu acho e penso que cada coisa a seu tempo. A essas pessoas, a única coisa que posso pedir é que me continuem a acompanhar, que analisem o meu trabalho, que me ajudem no cumprimento das minhas funções, que isso apenas com a colaboração de todos é que isso é possível, e que no fim façam a devida avaliação. O mandato ainda só tem praticamente 7 meses, acho que ainda não fez 7 meses, e não quero de maneira alguma especular sobre o que me reserva o futuro daqui a 3 anos e 5 meses. É verdade que ainda falta muito tempo, mas o início é bom e a esperança ainda é melhor. Muito bem, meu caro Gustavo. Diga-nos então agora, sei que é exímio no cumprimento das suas funções autárquicas. Isso representou alguns sacrifícios ou não? Bem, claro que ao dar a maior parte do meu tempo à minha comunidade, tenho que deixar de fazer outras coisas. Claro. Mas tento ser sempre o mesmo estado de sempre. Fazer as mesmas coisas, estar com as mesmas pessoas e viver da mesma forma. Há alturas em que não é tão fácil, mas aos poucos tudo se consegue. Talvez, e o único grande sacrifício, se assim quisermos falar, tenha sido foi suspender este ano a frequência da minha licenciatura. Pois. Mas não é permanente. Simplesmente a distância da universidade não me permite conjugar o exercício das minhas funções aqui em Perafita, Lavra e São Cristo com a frequência do curso em Aveiro. Aveiro ainda é um bocadinho longe, não é verdade? Exato, mas ainda este ano pedirei transferência para o Porto e aí conseguirei conjugar de facto as duas coisas. Muito bem. Sr. Gustavo, como tem sido a sua prestação interna na Junta de Freguesia? O que é para si um dia normal na autarquia? Um dia normal. Bem, um dia normal é acompanhar o Presidente nas suas visitas oficiais, nas suas reuniões de trabalho, dar seguimento àquilo que a gente chama o expediente da autarquia, tudo aquilo que há por fazer, solucionar os vários problemas que se apresentam diariamente, todas as solicitações que nos chegam por parte da população, gerir também os meus pelouros e preparar sempre também, dar um apoio na preparação dos grandes dossiês. Já agora então diga-me o que são os grandes dossiês. Ora, os grandes dossiês são aqueles documentos que costumam dar mais trabalho, ou seja, como por exemplo os relatórios de atividade, os planos de atividade, o relatório de gestão e contas que estaremos para apresentar agora na próxima Assembleia, os regulamentos da autarquia, desde os cemitérios, tabela de taxas, por aí fora, os documentos também no âmbito do CIADAP, que é a avaliação de desempenho dos funcionários, e a questão também da qualidade dos serviços, entre muitos outros que também temos sempre que ir elaborando. O Gustavo é secretário do Executivo, mas creio que também tem pelouros a gerir. Podemos saber quais são? Sim. Enquanto secretário do Executivo, o Sr. Presidente nomeou-me seu adjunto, ou seja, um apoio para ele no exercício das suas funções. Ou seja, sendo que para além dos meus pelouros, dou sempre um apoio aos pelouros do Presidente. Sim, senhor. Quanto aos meus pelouros, eles concernem os serviços administrativos, ou seja, a gestão das secretarias, com o atendimento ao público, a questão da cultura e o património histórico é outro património outro pelouro que tenho. Tenho também a comunicação e relações públicas e a coordenação do gabinete da Presidência, que é também quem dá o apoio ao Presidente. Além disso, numa das funções mais específicas, sou também responsável pela execução do expediente da Junta, ou seja, fazer com que as coisas funcionem diariamente e que se possa corresponder às expectativas de quem nos contacta e de quem nos solicita apoio. E tem plena autonomia nos seus pelouros, sem margem para dúvida? Sim, eu tenho, apesar de ter plena autonomia, Conversa com o Presidente? Sempre, sobre qualquer assunto e é essa a base um pouco da relação também que estabeleci com o Presidente, essa relação de confiança, é nós
conseguirmos trabalhar em conjunto, seja nos meus pelouros, seja nos pelouros dele, porque de facto tudo o que se passa na junta concerne ao Presidente enquanto responsável máximo da autarquia. Claro, Eu gosto sempre que esteja dentro dos assuntos que eu trate, que o Sr. Presidente trata, e é por aí. Muito bem. Para tudo isso, deixe-me perguntar-lhe, meu caro Gustavo Pinhal, precisa do apoio de alguém, é óbvio. Como é o seu relacionamento com os funcionários da Junta? Bem, obviamente que com a quantidade de trabalho que diariamente que se apresenta, não é? O apoio dos funcionários da autarquia é fundamental. Ou seja, sem eles nada se fazia. O Executivo sem a base da autarquia, que são os nossos funcionários, não fazia nada. E posso lhe dizer que somos um Executivo de sorte, não é? Porque temos funcionários excepcionais, empenhados, motivados e sempre disponíveis a dar um pouco mais daquilo que são obrigados a dar. E de facto é de louvar a prestação deles ao longo destes últimos anos, não só agora, ao longo destes últimos anos, desde que exercem estas funções, também prestam um serviço público e um serviço à comunidade. E isso é de louvar, e gostaria de deixar aqui o meu agradecimento público a todo o apoio que também têm dado e às solicitações que lhes faço. Satisfeito, portanto, com os funcionários? Sim, sem dúvida alguma. Muito bem. Deixe-me dizer, e isto é um pouco a minha opinião, vejo com a postura de um líder, não de um chefe. Isso é de louvar. É de louvar e... Sr. Gustavo Pinhal, Posso diga. Assim, os funcionários da Junta de Freguesia respeitam-me enquanto superior hierárquico. Sim. Mas eu gosto que eles me vejam como um amigo. O que é muito importante, realmente. Porque também eu tenho aprendido muito com eles. Claro. Né? Temos funcionários com 30 anos de casa, que sabem mais daquilo que se trata do que qualquer pessoa que por lá passe, que os executivos no mandato são só durante 4 anos. Não é? E de facto é essa a relação que eu tento estabelecer com as pessoas, ou seja, as pessoas sabem que têm que me respeitar enquanto membro do executivo. Exato. Mas eu não gosto de me impor enquanto um chefe, mas sinto-me um amigo e que estamos ali ambos a trabalhar para a mesma causa e em prol do mesmo objetivo. Parecendo que não, é também com eles que aprendemos. Sim, sem dúvida. E eu, essencialmente, pela falta da experiência que tenho, obviamente, não é? O primeiro mandato que estou só 7 meses, tenho aprendido bastante com as pessoas com quem trabalho. Muito bem, mas de tudo o que eu já de tudo o que aqui já foi dito, um pouco na minha opinião, e vou-lhe colocar também a questão, vejo com a postura de um líder, não como um chefe. Isso é de louvar, deixe-me dizer, Sr. Gustavo Pinhal, saindo do panorama local e passando agora para o panorama europeu, de onde surgiu a sua participação numa candidatura às eleições europeias. Acho que é muito importante que possamos falar desta sua iniciativa, porque penso que é a primeira vez que se vai realizar em Matosinhos, a este nível. Talvez nos moldes em que se exerce assim. Exato, nos moldes em que está. Para dizer, a pequena caracterização que fazia quase de Lavra para a Europa, não é? Sim. Estamos agora. Exato. Isto surgiu através do convite que me foi dirigido pelo cabeça de lista, Dr. Paulo Casaca, que já foi inclusive eurodeputado pelo Partido Socialista durante 10 anos, que também saiu pelos seus motivos, e que decidiu este ano apresentar este movimento de cidadãos independentes também a concorrer ao Parlamento Europeu. Aceitei o convite na medida em que o seu pensamento e aquilo que ele defende para a Europa ia de encontro àquilo que eram as minhas convicções pessoais e àquilo em que eu acreditava e que eu poderia defender sem qualquer tipo de constrangimento moral. Aceitei também por ter a oportunidade de contribuir
para o discurso, para o debate da situação europeia e do futuro que nos reserva, porque nós não nos podemos esquecer que é nas instâncias europeias que se debate o cotidiano dos Estados-membros. E muitas vezes as pessoas negligenciam esse debate, não sei se o fazem de propósito, talvez por toda a conjuntura que as leva a desacreditarem-se em todo o sistema, em todos os partidos políticos, em tudo o que é instituições, mas que isso não é benéfico, é mais prejudicial à continuidade do projeto europeu. Um projeto europeu que eu acredito que devesse ser mais solidário, um projeto europeu que eu acredito que devesse ser mais centrado nas pessoas e não tanto nas instituições bancárias ou nos interesses ou em tudo aquilo que a gente já sabe que se centra. E é por isso que eu também me juntei a esta iniciativa da Nossa Europa, para poder contribuir para este debate, que é o debate da reforma da União Europeia, ou seja, dizermos como é que nós acharíamos que as coisas poderiam funcionar melhor, como digo, uma Europa mais centrada nas pessoas, que é, de facto, o único debate para mim possível. Acha que o slogan que tem a Nossa Europa é perfeitamente condizente com aquilo que tencionam fazer e que tencionam que a Europa seja? Sim, como dizia, eu acho que a Europa deve ser cada vez mais das pessoas, dos europeus. A Europa deve ser mais das pessoas que a compõem. O que não tem acontecido, e vamos verificando que os interesses económicos e que toda esta questão em torno da crise, desde que se instalou, tem prejudicado a relação da Europa e das instituições europeias com as pessoas que estão na base de tudo, não é? Muito bem. Sr. Gustavo, o senhor é mesmo um jovem. Quem pode dizer o contrário? Permita-me, um homem de causas e convicções, acredita numa vitória desse projeto? Isso depende um pouco daquilo que for o nosso conceito de vitória. Se o nosso conceito de vitória incluir uma esmagadora vitória absoluta nas eleições europeias e que seja o partido que mais votos tenha, claro que não acredito, porque sejamos realistas acima de tudo, e eu sei que as coisas sempre se decidem um pouco à volta dos dois principais partidos, neste caso que é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Mas se contribuirmos, se o nosso conceito de vitória for poder contribuir para o debate europeu e o facto de termos unido um grande grupo de pessoas de todos os quadrantes políticos e não políticos do país, incluindo as ilhas, em torno deste debate, isso para mim já é uma vitória. De qualquer das formas, está convicto de que com o slogan A Nossa Europa e com o trabalho que tencionam realizar até às eleições, tencionam contribuir para uma melhor Europa? Sim, a intenção é esta, senão também não estaríamos a ter este trabalho, nem nos expunhamos desta forma. Acho que olhamos mais ao conteúdo, não como à forma, não temos a máquina partidária para o fazer, para chegar lá, mas temos a vontade e o espírito de contribuir para uma melhor Europa. Muito bem. Sr. Gustavo, voltando ao panorama nacional, acha que a agregação das freguesias era necessária? Não, sinceramente não acho. Pelo menos nunca antes de uma agregação de municípios e quem sabe da criação das regiões. Se pesquisar, vai ver que existem municípios no interior do país, provavelmente mais para o Alentejo, que têm menos de 2.000 ou 3.000 habitantes. E repare que a freguesia na qual sou dirigente autárquico tem cerca de 30.000 habitantes e é uma freguesia, não é um município. Mas o que está feito e agora a nós, enquanto autarcas, cabe-nos a tarefa de evitar que as pessoas sintam este afastamento do poder local e temos conseguido fazê-lo. Acredita que um dia possa voltar ao antigamente, ou seja,
Vamos falar por Matosinhos, voltarmos às 10 freguesias? Hoje em dia eu acho que nós devemos acreditar em tudo, porque tudo é Tudo é possível, possível, tudo não é? se faz. Porque ninguém acreditava que iam agregar freguesias e agregaram, mas Não. eu próprio não acreditava. Depois de toda a contestação que houve Sim. junto da população, Efetivamente houve uma grande contestação. levaram isto avante. E eu acho também, deixo dizer que sinceramente é um erro voltar atrás, porque a toda esta dinâmica que os novos territórios agora estão a gerar, novas estruturas que estão criadas, ia ser novamente o caos que foi esta agregação de freguesias, porque nós deparámos com 3 territórios completamente distintos, com as suas formas de trabalhar, com as suas particularidades, a sua identidade própria, e temos a tarefa de sermos agregadores, ou seja, de juntar. Nunca vamos conseguir juntar identidades, mas vamos tentar todos trabalhar para o mesmo objetivo em comum. Agora, se nós vamos desfazer todo o trabalho destes anos, acho que é de facto um erro e é lamentável que quem está no poder possa brincar com as pessoas dessa forma. Disse muito bem. Acho que realmente muitas das vezes brinca-se com coisas sérias e depois costuma-se dizer quem paga é o povo, não é? É exatamente. Infelizmente. Depois do que acabou de referir, suponho que é efetivamente um defensor da regionalização, por exemplo. Sou. Quer dizer, efetivamente as regiões já existem, nós conseguimos demarcar as regiões em Portugal. Apenas não tem um representante oficial, não tem um governo regional, mas elas já existem. Ou seja, temos 2 regiões com governo regional, que são regiões autónomas, mas em Portugal continental conseguimos identificar as regiões, mas não tem nenhum representante oficial. Eu acredito que cada vez mais quem está no poder tenha que se preocupar com as verdadeiras reformas do país, aquelas que são essenciais, que são estruturais, em vez de complicar cada vez mais a vida dos cidadãos. E com cortes, com extinções de freguesias, com extinções de tribunais ou unidades de saúde. Eu acho que isso sim seria o verdadeiro serviço público e os nossos governantes seriam mais felizes a fazer isso, mas ainda não conseguiram atingir esse nível. É verdade, ainda não conseguiram atingir esse nível, nós ainda não conseguimos chegar à verdadeira regionalização. Mas se um dia lá chegar, acredita que 5 regiões seria o essencial para o país? Sim, de facto que temos que ter em mente que esse é um debate que já foi tido em Portugal, mas que é algo que ainda é pouco falado e que inclusive foi um pouco tornado tabu em Portugal. Mas que seja aquilo que de facto a população entender que tenha que ser. Se acharem que tem que ser 7, serão 7, se acharem que tem que ser 5, serão 5. Agora, se quiserem, em vez de andarem a referendar coisas tão básicas como a igualdade entre as pessoas, que referendem de facto as verdadeiras reformas ao país. Volto a dizer, seriam mais felizes a fazê-lo. Muito bem. Sr. Gustavo, conheço tão bem como defensor de causas sociais. Ainda neste sábado esteve presente num mega evento de apoio a uma família de Matosinhos, mesmo não sendo a sua freguesia, apoiou o evento. Porquê? Caro Adelino, você sabe tão bem como eu que a solidariedade não conhece fronteiras. É verdade. Dizia que estava a tentar ajudar uma escola em Moçambique. Então, se você está a tentar ajudar uma escola em Moçambique, eu que sou de Lavra, poderei facilmente ajudar uma família em Matosinhos. Claro que sempre dentro das nossas possibilidades e conforme a gente gostaria que nos ajudassem a nós também, não é verdade? Existem muitos casos dramáticos, infelizmente, não só em Matosinhos, mas em todo o país, porque o mundo é assim mesmo, não proporciona a todos a mesma sorte. E, inclusive, o Estado muitas vezes impõe essas situações com mais cortes, desprotegendo os mais desfavorecidos. E aí a sociedade mostra-se interventiva e empenhada em ser solidária, e eu acho que isso é que é de salutar. E sobre esta questão, deixe-me inclusive dizer
e deixar aqui público que eu gostaria de elogiar um homem que também já passou por aqui, que você conhece, um homem bom, com um coração enorme e extremamente sensível ao sofrimento dos outros. Esse homem é o Nuno Ferreira, que conhecemos bem. Vamos aproveitar para enviar um grande abraço. Sim, senhora. O meu abraço, Nuno. O Nuno tem sido responsável por diversas ações de solidariedade no concelho. E é de louvar, de facto, a sua dedicação a esta causa, à causa dos outros. Conheço-o bem, é um amigo pessoal, e por isso deixo-lhe aqui novamente um forte abraço e o reconhecimento público de ser um privilégio de ser amigo de um homem com H grande. Obrigado, Nuno. Muito bem. É óbvio que esse abraço é extensivo ao Nuno, um homem que eu conheço também. Aos deste país. É verdade. Um homem que eu já conheço também há muitos anos e que realmente podemos considerar que é um verdadeiro homem de causas. Bem-aja, Nuno. Um abraço. Continua motivado para o futuro? Acho que a motivação é um ingrediente essencial na nossa vida, em todo o nosso percurso de vida. Pelo menos para mim tem sido. Claro que pode haver alturas na nossa vida em que estejamos menos motivados, mas aí acho que temos que ir mais à frente e procurar a motivação num futuro melhor, não é? Por isso, obviamente que sim, a resposta à sua pergunta é sim, continuo extremamente motivado para o futuro, simplesmente porque estou a fazer o que gosto, em prol da minha comunidade, e ainda por cima consigo aprender com isso e enriqueço quer o meu currículo pessoal, quer a minha personalidade enquanto ser humano. Por isso, claro que sim, novamente estou motivado. Muito bem, espero não ter sido muito massacrador nas minhas questões que lhe coloquei, do qual o Gustavo Pinhal respondeu com toda a naturalidade do mundo, o que faz de si, efetivamente, um grande homem, um grande político, um grande cidadão, e o que nos deixa a todos muito felizes, porque ter um jovem como o Gustavo Pinhal, com 21 anos, com tantas responsabilidades e a sacrifício. Que ainda somos um país livre. Tenho sinceramente pena que Matosinhos não tenha uma rádio FM. Mas por outro lado é com muito agrado que vejo o projeto da Rádio Matosinhos Online crescer de dia para dia, o que apenas tem sido possível com entusiastas e com, inclusive, prestadores de serviço público de informação como o Sr. Adelino Costa. Por tudo aquilo que já conseguiram, os meus parabéns, e por tudo aquilo que ainda vão conseguir, terão sempre o meu apoio e a minha força. Muito obrigado, contamos com isso. Sr. Gustavo Pinhal, porque estamos na reta final deste programa, quer deixar alguma mensagem a todos os que nos ouviram, com relevo especial à União que dirige, mas também a todos os matosinhenses? Sim, gostaria uma vez mais de agradecer o convite para estar aqui presente e dizer que a quem nos ouve, em especial aos meus conterrâneos de Prafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, que estou sempre e estarei sempre disponível e sensível para com os problemas da minha comunidade, e dizer-lhes que o que me move é exatamente isso, é o serviço público, e que o meu objetivo é proporcionar melhores condições de vida exatamente a essa comunidade em que me insiro, a nossa comunidade. De resto, e porque estamos em abril, prestes a comemorar os 40 anos do início de um Portugal mais livre, queria deixar aqui uma referência reforçada aos valores de abril, que nunca se pecam. E, de facto, boa Páscoa para todos também. Muito obrigado, foi com particular prazer que o recebi na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao seu próprio ADN, à política e à sua vida académica. Da minha parte, e em nome deste programa, claramente falando, quero dar-lhe os parabéns por nos ter falado de si, da política e da sua vida como estudante e autarca. Muito obrigado, Sr. Gustavo Pinhal, pela sua presença e muito boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigado.